Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria que você observasse esses vídeos que vai passar aí agora sobre o perigo que é a arapuca de Satanás, conhecida como doutrina da prosperidade. Veja esses vídeos e no final tem uma palavra poderosa para o seu coração. Preste atenção sobre o perigo da doutrina da prosperidade. Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos abundantemente. Quero fazer um pedido muito especial. Nós estamos vivendo uma fase de muita luta mesmo para manter esse programa no ar, e existe uma animosidade contra a obra de Deus. As pessoas têm dificuldade para ajudar, né? Porque o exército do mal, ele tenta impedir a obra de prosseguir, de prosperar, de conquistar almas. E você que é de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, você que é temente a Deus, não importa a religião, eu queria que você honrasse, que você tomasse posse do carnezinho, o boleto, você toma a bênção, que a oferta é simbólica de R$70 apenas. Nós precisamos de 1 milhão de amigos honrando todo mês fielmente, com R$70. Fielmente, uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, ou pessoalmente, uma de nossas igrejas. Faça isso com muito esforço, peça o carnezinho. Tem gente que pode fazer doações maiores, empresários, comerciantes, fazendeiros, profissionais liberais, podem fazer doações maiores. Faça então. Eu queria agora dar as nossas contas para os irmãos, porque se estivesse nas igrejas, vocês fariam suas ofertas, entregariam o seu dízimo, mas não estou. E nem pode, porque está proibido aí, tá, não é proibido, está orientado a não sair de casa. Então o que eu tenho que fazer? Você pode transferir pela internet para nossas contas. Você tem conta em que banco? No Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil. Eu vou lhe dar a conta desses 3 bancos, vou dar devagarinho para você entender. Agora lembrando, se você não sabe fazer a transferência, um filho ou uma filha, uma pessoa pode fazer para você no computador. Mas eu não tenho conta. Quando eu recebo o meu, tiro e entrego em dinheiro. Mas pede essa pessoa para fazer na conta dele e você dá o dinheiro para ele, porque não está podendo sair à rua. Se eu fosse uma pessoa como vocês, não tivesse chamada para pregar o Evangelho, ou não fosse escolhido para isso, então eu faria um negócio. Eu viria segunda-feira participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, esse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui do irmão Pedro, do Nordeste do Brasil. Eu quero provar para você, dentro da Bíblia, que a doutrina da prosperidade é satânica, é carnal e é diabólica. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 5, capítulo de número 6, versículo de número 7 em diante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante. Eu quero provar para você que a doutrina da prosperidade, nós vamos conversar aqui sobre essa doutrina, tá certo? Para você entender. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele.
Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Está aqui. O apóstolo Paulo, no versículo 7, ele diz: nada trouxemos para este mundo. Esse é um dos versículos mais chave da nossa vida. Nada trouxemos para este mundo. Nu nós entramos no mundo e nu nós iremos sair. A doutrina da prosperidade, eu estava pensando por que esses falsos pastores, falsos profetas de megas ministérios, por que eles conseguem enganar as pessoas? Por que os falsos profetas, eles conseguem puxar milhões, ofertas de 100 mil, eles conseguem puxar ofertas de 500 mil do povo, eles conseguem enganar as pessoas? Por quê? Porque é exatamente isso que o diabo ele faz. Esses pastores estão a serviço de Satanás na terra. Vê se dá para você entender. Eu gostaria que você prestasse atenção. Esses pastores estão a serviço de Satanás. Por trás desses pastores que ensinam a doutrina da prosperidade, existem as forças de Lúcifer, as forças das potestades e dos principados. Que foi exatamente isso que Satanás quis dar para Jesus. A prosperidade, o apego aos bens materiais. Satanás disse: Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só Ele servirá. Mas veja bem, vamos para frente. O que a doutrina da prosperidade faz? Ela continua incentivando as pessoas a esquecer de Deus. Você pensa que essas pessoas que dão ofertas de 100 mil nessas igrejas de Valdemiro Santiago, de R.R. Soares, do Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal e tantas outras igrejas aí, você pensa que eles dão aquela oferta com o intuito de adorar a Deus? Não. Eles dão aquela oferta como uma forma de galgar de volta o dobro de Deus ou o triplo. Eles querem mais. São pessoas que querem riquezas, que querem mais dinheiro. Eles não se contentam com o que têm. E eles se apegam no desespero do enriquecimento, naquele desespero de ter mais, que é exatamente isso que o diabo faz. Ele faz com que as pessoas fiquem gananciosas para terem as coisas. Você quer ver? Tem pessoas que é tão gananciosas para ter as coisas que mata o pai para ficar com a herança, que mata o esposo para ficar com a fazenda, que mata os filhos, que mata até parente
para ficar com a herança, para ficar com a posse daquele dinheiro, daquele luxo. Então o diabo, ele quer que as pessoas esqueçam da eternidade. O diabo, ele faz com que as pessoas se apeguem com tanta força aos bens materiais, que quando esses bens materiais forem tirados da pessoa, a pessoa cai numa depressão terrível e uns até se matam. Há poucos dias eu vi um comentário, não digo de qual cidade por ética, né, porque é lamentável, foi postado um vídeo no canal, num dos canais por aí, que um empresário, ele demitiu 220 e poucos funcionários. Agora imagine um empresário que mantinha 200 e tantos funcionários. Veja como ele ganhava bem. Só porque a firma começou a dar uma quebrada, faliu um pouco, ele era tão ganancioso que o que foi que ele fez? Só porque demitiu os funcionários, ele se matou. Aqui mesmo no Piauí tem uma cidade que um dono de um posto de gasolina pegou armas e atirou na própria cabeça. Quantos ricos pegaram armas e se suicidaram, se mataram? Mas não eram pessoas ricas, não tinham dinheiro, não tinham luxo, mas é porque por detrás dessa ganância de ter, existe o laço do diabo. O diabo, ele é assim, ele oferece as riquezas da terra, aí a pessoa pega as riquezas da terra, aí a pessoa está ali, glória a Deus, aleluia, com a falsa santidade. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, eu agora sirvo a Deus, glória e se clamar, e Deus é uma bênção, Deus é maravilhoso. Aí a pessoa começa a dizer, Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é tudo para mim, porque os bolsos estão cheios de dinheiro. Aí depois o próprio diabo que deu a riqueza, aí ele tira a riqueza que ele deu. Aí a pessoa, quando se vê na miséria, sem nada, sem dinheiro, sem a fama, sem as riquezas, porque a fé da pessoa estava no dinheiro, aí a pessoa, quando se vê sem nada, quebrado, aí a pessoa cai numa depressão, às vezes até se mata. A doutrina da prosperidade é exatamente isso. Fazer com que você queira barganhar Deus. Por exemplo, os falsos profetas dizem assim, ó, dê 100 mil de oferta e as portas vão se abrir, as empresas vão se abrir, vai haver prosperidade e tal. E nessa hora até Satanás ajuda mesmo. Por quê? Porque ele primeiramente ele dá para enganar a pessoa, para a pessoa esquecer de Deus, porque quando a pessoa está na riqueza, quando a pessoa está na fama, não lembra nem de Deus. Não lembra nem de Deus. Aí o que acontece? Aí de repente a pessoa está lá, com muito dinheiro, o diabo deu, muita riqueza, a empresa se abre, começa a prosperar, o diabo começa a ajudar a pessoa a ficar próspero, entendeu? Aí começa a crescer a empresa, de repente aquilo que ia para frente começa a dar para trás de novo, porque o diabo ele vai lutar a vida toda pela alma da pessoa. Ele está de olho na alma da pessoa. Ele está de olho na eternidade da sua alma. Porque o diabo sabe que os bens materiais você não leva no seu caixão. O diabo ele sabe que os bens materiais você não leva. Você quando morrer, você não vai levar seu carro,
você não vai levar seus milhões da conta bancária, ok? E tem pessoa que é tão gananciosa pelas riquezas da terra, que nem usufrui das riquezas. Um certo dia eu fui jantar na casa com a minha família, eu fui jantar na casa de um irmão de muita condição, não digo onde por ética. E quando nós chegamos na casa do irmão, aí em fora tinha caminhão, tinha trator, tinha caminhonete, tinha D20, eu digo, opa, hoje eu vou comer uma janta de verdade. Hoje eu acredito que numa casa dessa daqui, arrodeada de carro, gado para aqui, cabra para acolá, ovelha, entendeu? Era uma fazenda. Eu digo, eita, hoje eu vou comer muito, meu amigo. Aí nós sentamos na mesa para comer. Sabe o que foi que botaram para nós comer? Arroz, feijão e ovo estralado. Eu fiquei pensando dentro de mim, eu digo, gente, numa casa dessa, era para nós ter um banquete aqui de um filé aqui, uma carne, né, um churrasco da hora. Tanto gado ali, tanta cabra, tanta ovelha, carro na porta. E as pessoas passando fome para continuar usufruindo do luxo. É como diz o ditado: viva o luxo e morra o bucho. Então, aí eu fiquei pensando, por que esses pastores, como Valdemiro Santiago, R.R. Soares e tantos outros aí, conseguem enganar as pessoas? É porque as pessoas que vão para lá não são pessoas, a maioria não são pessoas que querem servir a Deus. Eles fazem daquele pastor como um orientador de como barganhar, como eu devo fazer para eu ter mais riqueza, como eu devo fazer para eu ter mais dinheiro. Eles têm aqueles pastores dessas igrejas grandes como orientador de como você conseguir riqueza, nem que seja vendendo sua alma para Satanás, nem que seja negando a palavra, nem que seja rejeitando os ensinos da Bíblia. O importante lá é dinheiro. O importante lá é dinheiro. E é exatamente isso que o diabo quer. O diabo lhe oferece dinheiro, o diabo lhe oferece fama, o diabo toma o seu tempo, o diabo ocupa sua mente com as empresas, o diabo ocupa seu tempo completo para você não ter tempo de parar para pensar na sua morte, para que você não tenha tempo de parar para pensar o destino da sua alma. E principalmente o diabo ele trabalha em alienar as pessoas, em deixar as pessoas louca por dinheiro, eu quero mais. Eu tenho 5 carros, mas eu quero 10 carros. Eu tenho uma empresa, mas eu quero 10 empresas. Eu quero mais. Aí as pessoas, de tanta ganância, acaba esquecendo de olhar para um pobrezinho que está do seu lado. Aí pega 100 mil, 200 mil e barganha, quer barganhar, não, vou dar 200, né? 200 mil aqui, com certeza a minha empresa vai prosperar mais ainda, depois eu dou mais e minha empresa prospera mais, então eu vou barganhar com Deus. Só que por detrás desses pastores está Lúcifer, oferecendo as riquezas da terra, que é exatamente isso que Lúcifer ofereceu para Jesus. Lúcifer ofereceu para Jesus todas as riquezas da terra, em troca da adoração. E Jesus disse: vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Mas o que nós queremos dizer para os irmãos é que a doutrina da prosperidade é satânica, é do inferno. Por quê? Porque eles colocam na cabeça dos pobres
que se você é pobre, você é amaldiçoado. Se você é pobre, é porque você não está certo com Deus. Só que a Bíblia mostra, e eu queria que você que está vendo esse vídeo, nos comentários abaixo, você entre em contato comigo e me mostre qual dos apóstolos eram ricos. Qual dos apóstolos tinha luxo e riqueza? Eu quero que você me mostre aí abaixo. Porque pela Bíblia, no livro de Atos, diz que os irmãos que tinham mais condições, como eles sabiam que quando a gente morre não leva nada, eles aproveitavam o tempo para ajudar os necessitados. Eles pegavam fazendas, casas, vendia os seus bens, traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ali eles dividiam aquele dinheiro com os irmãos carentes, com os irmãos necessitados. Por quê? Porque eles sabiam que fazendo o bem e ajudando as famílias carentes, eles teriam um tesouro no céu. Jesus disse assim, ó, aonde estiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro. Então a doutrina da prosperidade, ela faz com que as pessoas fiquem apegadas aos bens da terra. Então essa pessoa, ela faz do dinheiro o seu Deus. É aquela pessoa que diz assim, eu ser crente, para eu ser pobre, não dá para mim não. Eu ser crente, para me crer num Deus, que eu vou passar fome, então esse Deus eu não quero servir. Eu quero um Deus que me dê riqueza. Então é exatamente isso que o diabo faz. Porque assim, meus irmãos, nós não podemos, por exemplo, Deus disse assim, Salomão, o que queres? Salomão não pediu riqueza. Salomão disse assim, eu quero só sabedoria para guiar teu povo, Senhor. Então, se Deus quer enriquecer uma pessoa, amém. Mas tem pessoas que Deus não quer enriquecer e você tem que se contentar com o que tem. João Batista, ele foi o maior profeta que pisou nessa terra. E João Batista era pobre, comia gafanhoto e mel silvestre. A roupa de João Batista não era uma roupa assim não. A roupa de João Batista era couro, pele de animais. Ele parecia um louco, parecia um doido. Então João Batista, ele era pobre, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Se você vê Jesus falando sobre o rico e sobre o mendigo Lázaro, o mendigo Lázaro era pobre. E ele vivia se alimentando dos restos que caíam da mesa do rico. E a diferença foi na hora da morte. O rico morreu e desceu aos infernos. E o pobre Lázaro morreu e foi morar com Deus no seio de Abraão. Então, nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Nós não leva nada. Quando a gente morre, nós não levamos um par de chinelo. Então a doutrina da prosperidade, ela toma o seu tempo para você não pensar na sua morte, para você não pensar na eternidade, para você não olhar para os pobres. As pessoas que crêem na doutrina da prosperidade têm até nojo de pobre. Não quer nem visitar a casa de pobre, nem ouvir pobre. Por quê? Porque eles acham, para eles, Satanás colocou na cabeça deles que pobre é amaldiçoado. Esqueceram que o nosso Jesus veio pobre. O carro que Jesus usou para entrar em Jerusalém foi um jumento. A coroa que Jesus usou foi de espinho. E o troféu que Jesus recebeu foi uma cruz. Até a sepultura que Jesus foi enterrado, que foi sepultado, foi emprestada. Então, se você vê no livro de Atos, capítulo 28, você vai ver lá, o apóstolo Paulo morava de aluguel, nem casa para morar ele tinha. Os discípulos, os bens que eles recebiam, as riquezas que eles recebiam, eles repartiam entre os irmãos necessitados. O crente que se apega às doutrinas da prosperidade, ele fica louco. Ele cai em tentação, ele fica desesperado. Eu quero dinheiro, eu quero riqueza. Se o irmão ali comprou uma caminhonete, eu tenho que comprar também.
se a empresa do homem ali está prosperando, a minha também tem que prosperar. Aí a pessoa é tomada de inveja, de ganância, e eu quero dinheiro, e se Deus não me der dinheiro, eu não quero servir a Deus, não, é porque eu estou amaldiçoado. Aí o diabo engana essas pessoas facinho. Veja bem, olha para mim, irmãos, aqui, ó, você aqui, presta atenção. Num hospital, lá entra o pobre, lá entra o rico, lá entra pessoas de toda classe. Negro, branco, moreno, ruivo, de toda classe. Pobre, rico. Por quê? Porque lá é um pronto-socorro, né? Lá todo mundo precisa, né? Essas igrejas, eles fazem como empresa. A doutrina da prosperidade é fazer com que as pessoas fiquem apegadas aos bens materiais e só acredite em um Deus que lhe dê muito dinheiro. Eu só quero servir a um Deus que me dê muita riqueza. Eu só quero servir a um Deus que me dê muito luxo. Um Deus que vai fazer eu ficar pobre. Esse Deus eu não quero. Só que eles esqueceram que muitas das vezes Deus permite que o próprio diabo destrua a vida da gente, que é o conhecido dia mal, que tire tudo da gente para testar a nossa fé. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. O diabo se enganou. Deus, tira a riqueza dele para tu ver como ele vai blasfemar contra o Senhor. E Jó era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele perdeu tudo, perdeu até a saúde, mas ele continuou com a fé viva em Deus. Não é pecado você ser rico, mas o rico que tem o amor de Deus no coração, ele gosta de ajudar os pobres, ele gosta de ajudar os necessitados, ele não fica pensando só em si, não. Eu quero mais riqueza para mim, eu quero mais riqueza para mim, eu quero mais luxo para mim, e se Deus tirar a minha riqueza, eu não sirvo mais esse Deus, não. É a doença da doutrina da prosperidade. Coloca na cabeça das pessoas que as pessoas só podem servir a um Deus se for rico. E se você for pobre, você é amaldiçoado, você está debaixo de maldição. Este é um ensino do inferno, conhecido como doutrina da prosperidade. Vai pregar essa doutrina da prosperidade lá nos Estados Unidos para ver. Eles nem escutam mais, porque são pessoas que brincavam com dinheiro, né? Brincavam, né? Porque agora estão debaixo da ira de Deus, por causa desse coronavírus aí. Então o que nós estamos querendo dizer para os irmãos, o nosso Messias veio pobre e voltou pobre para o céu. Hoje ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O mendigo Lázaro, ele era pobre e ele morreu e os anjos levou ele para o céu. Os apóstolos eram pobres. Tudo que eles recebiam, eles repartiam entre os irmãos, porque eles sabiam que os crentes são uma família só espalhada no mundo. Por exemplo, você que está me vendo aí, meu irmão, eu moro aqui no Nordeste do Brasil, não sei nem onde é que você mora, mas eu e você somos irmãos em Cristo. Nós pertencemos à família do céu, nós pertencemos à família celestial, então nós somos irmãos em Cristo espalhados no mundo inteiro. Então, a doutrina da prosperidade não deixa as pessoas olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas. As pessoas não se importam com o pobre. O negócio é só guardar dinheiro, guardar fortuna. Você quer ver aí? Em meio a essa epidemia do coronavírus, esses lobos disfarçados de pastores pedindo milhões para continuar se amostrando na televisão. Por que ele não pega esses milhões e vai socorrer os pobres? Quantas famílias poderiam ser ajudadas? A doutrina da prosperidade faz as pessoas ficar cegas. Imagine uma coisa. Veja bem, a pessoa pega 100 mil, a pessoa gananciosa pela doutrina da prosperidade, ele pega 100 mil e vai lá e dá para esses pastores milionários aí, com um intuito assim, eu vou dar 100 mil e a minha empresa com certeza vai prosperar e vai ganhar muito dinheiro, muito mais.
Então é a doutrina que ensina barganhar Deus. Só que quem está por detrás desses pastores é Satanás oferecendo as riquezas da terra. E eles não sabem. Agora imagina com esses 100 mil. Quantas famílias podiam receber uma cesta básica de R$500? Com leite, com açúcar, com feijão. Imagina quantas famílias poderiam sorrir, alegre, vendo uma cesta básica entrando na sua casa. Então, meus irmãos, cuidado com essa doutrina da prosperidade. Graças a Deus, o próprio Deus se levantou do trono para acabar com essa bagunça aí. Esse coronavírus aí é o quarto cavaleiro do Apocalipse que carrega sobre os seus ombros. É um cavalo amarelo que carrega sobre os seus ombros um cavaleiro por nome de morte, que ele é responsável pela morte da quarta parte da população do mundo. Ok? É a ira de Deus na terra. Deus está iradíssimo com esses pastores, porque muitos crentes gananciosos pelas riquezas da terra hoje estão no inferno. Foram enganados por esses pastores. E você, abra do olho, você que vive aí enchendo os bolsos desses pastores milionários, para com isso, meu irmão. Olha para as pessoas pobres, olha para os necessitados. Quantos pais de família estão passando necessidade nesse momento e você cego com a ganância das riquezas da terra? Se tu morrer hoje, meu irmão, tu vai levar essa riqueza contigo? Hã? Feliz se alguém te enterrar, porque se alguém te enterrar com 48 horas, o teu corpo está podre, cheio de bicho, cheio de verme. Nós não somos nada na terra, nada. E nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. As pessoas ficam cegas, as pessoas matam por dinheiro, as pessoas mentem por dinheiro, as pessoas fazem crueldade por dinheiro. Então é a doutrina da prosperidade. Fazem as pessoas querer servir a um Deus só se ele der muito dinheiro, muita riqueza, muito luxo. Aí eu vou servir esse Deus. Mas um Deus que é para me passar fome, passar necessidade, então eu não quero servir esse Deus. Esse é o ensino de Satanás. Porque nós devemos, irmão, servir a Deus é na alegria, é na tristeza, é no muito, é no pouco. Devemos ser gratos a Deus por tudo, porque a qualquer momento nós iremos morrer, estamos aqui de passagem. Então, essa doutrina da prosperidade é uma forma de alienar as pessoas, fazer com que as pessoas fiquem apegadas aos bens materiais. Aí Satanás engana as pessoas, dá riqueza, aí depois tira. Aí a pessoa cai numa depressão, se mata, se enforca. Por quê? Porque a fé da pessoa não estava em Deus, a fé da pessoa estava no dinheiro. Enquanto tem dinheiro, tem fé. Acabou o dinheiro, acabou a fé. É a fé da prosperidade, a fé maldita da doutrina da prosperidade. As pessoas querem servir a Deus e querem imprensar Deus na parede. Quem é você para imprensar Deus na parede? Então, irmãos, que nós tenhamos cuidado. E você, meu irmão, está aí cego, igual um boi encaretado, enchendo os bolsos desses lobos disfarçados de pastores, pega teu dízimo, tua oferta, socorre as famílias carentes. Muitos pais de família estão nesse momento dentro de casa preocupados, querendo trabalhar, e as empresas estão paradas por causa desse coronavírus aí. Então, socorra as famílias carentes, socorra os pais de família, ajude os necessitados. Em vez de você enviar dinheiro para esses lobos disfarçados de pastores, ajude as famílias carentes, abra os olhos. É até difícil, depois de você estar cego com a doutrina da prosperidade, é até difícil você entender o que eu estou falando. Mas eu digo para você, você não trouxe nada e nada você vai levar. No dia que tu morrer, tu não leva um par de chinelo contigo. Nu tu entrou neste mundo e nu tu vai sair. Tu não leva nada. Tudo aqui dessa terra fica. Então o diabo está te enganando, porque ele não quer que você se preocupe com a tua salvação, ele não quer que você se preocupe com a eternidade, ele não quer que você queira ajudar os pobres, ele quer que você só pense em você, só você, eu quero viver bem, eu quero ter luxo, eu quero ter riqueza, eu quero ter 10 carros, eu quero ter 20 carros, eu quero 5 casas na beira do mar, eu quero mais
umas 5 casas lá nas empresas grandes, eu quero luxo, eu quero fama, eu quero carro, eu quero dinheiro, aí fica doido. Aí quando o dinheiro acaba, aí a pessoa cai numa depressão tão forte que acaba se matando com as próprias mãos. Sabe o que é isso aí? Doutrina da prosperidade. A doutrina da prosperidade, ela é como uma arapuca de Satanás. Ela chama você, aí você se ilude com as riquezas da terra, aí depois ele trava você e leva a tua alma para o inferno. Então pensa nisto, viu? E saiba de uma coisa, o nosso Deus, Ele quer que nós sirva a Ele, mesmo que Ele não queira fazer nada para nós. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se Ele quiser me dar riqueza, amém. Se não quiser, também amém. Deus me dando o que comer, o que vestir, o que calçar, nós estejamos com isso contente. E se faltar o que comer também, nós temos que ficar satisfeitos. Entendeu? Mesmo às vezes, eu sei que a fome dói, mas nós não pode perder a nossa fé. Por quê? Porque às vezes Deus testa a nossa fé. Então o que eu quero dizer para você, pega o teu dízimo, meu irmão, pega a tua oferta, para de ser trouxa, encher bolso de pastor rico, pega teu dízimo, tua oferta, ajuda as famílias carentes, ajuda as famílias necessitadas, que você faz muito mais. Quando você ajuda um pobre, você está fazendo uma obra que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Então pensa nisto. A doutrina da prosperidade, ela faz as pessoas se apegar aos bens materiais, ela faz as pessoas fazer loucura por causa do dinheiro. Então pensa nisso, cuidado, porque quando a gente morre, nós não levamos nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Pensa nisto, viu? Em nome de Jesus.